Pode sentar, querido. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos para o ministério da palavra. Vou pedir para os irmãos abrirem em 1 Crônicas, capítulo 4. Algumas pessoas já vão saber de cara quando abrir nesse capítulo, sobre o personagem pelo qual nós vamos falar hoje. 1 Crônicas, capítulo de número 4. Quem sabe, só de dizer o capítulo, levanta aí a mão. Professora Zilpa ali sabe, né? Quem mais? Professor aqui também sabe, o professor sabe aqui, Olha, só os professores sabendo aí de que se trata. Eita, de quem se trata, né? Glória a Deus. Irmãos, versículo de número, coloca aí por gentileza, pessoal que está na mídia. 1 Crônicas 4, versículo 9. Amém? Eu não vi a Aida levantando a mão, mas talvez eu acho que eu não vi, mas eu acho que ela levantou a mão. Levantou, né? Eu imaginei que você também sabe. Pastor Aurora também certamente sabe. É a chave bíblica do pastor Arnoldo, da pastora Aurora. Ele diz aqui constantemente, né? Glória a Deus. Irmãos, ao que diz a palavra do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9, diz: Jabes foi mais respeitado que os seus irmãos. Sua mãe o chamou Jabes e explicou: porque eu o dei à luz com dores. Aí na minha Bíblia diz assim, hebraico, otsev, dor, né? Otsev, dor. Jabes chamou ao Deus de Israel: por favor, abençoa-me, alargando as minhas terras, que tua mão esteja comigo, livra-me do mal, assim este momento não me causará dor. E Deus atendeu ao seu pedido. Glória a Deus. Amém. Que o Senhor possa aplicar essa palavra sobre os nossos corações. A glória seja a Ele, a honra seja a Ele para todo sempre. Amém. Então nós vamos falar sobre Jabes. E é interessante que o nome de Jabes aparece dentro de uma genealogia. E muitas vezes, quando a gente lê uma genealogia, talvez seja a parte mais cansativa, mais dolorosa, mais enigmática para que a gente leia. E nem todo mundo acaba mergulhando dentro das genealogias. Mas, às vezes você observa uma genealogia aqui, outra acolá, e vai perceber as riquezas, as maravilhas que Deus de repente nos traz com base nessas passagens. Então ele aparece, o seu nome, a sua história, aparece no meio de uma lista de uma série de nomes. E essa genealogia, ela vem quando o povo de Israel está buscando se reestruturar. Em que sentido, pastor? É que o povo está num período pós-exílio. E então o cronista, ele vai aqui citar as pessoas de maior relevância, digamos assim, as famílias que deram origem aos mais importantes líderes. E quando o nome de Jabes aparece, ele aparece trazendo luz a toda a genealogia. É como se você estivesse lendo no escuro, mas quando de repente o seu nome aparece, as coisas começam a clarear. E olha o tanto de princípios que se clareia quando a gente observa o nome de Jabes.
No mundo hebraico, no mundo bíblico, os nomes eram proféticos e traziam identidades, uma revelação identitária. O nome carregava expectativa, destino, identidade. Por exemplo, quando você vê Isaac sendo chamado por esse nome, é porque ele trouxe aos seus pais riso, e daí vem o nome Isaac. Quando você vê, por exemplo, Jacó, e que muitos chamam de suplantador, né? Aquele que está ligado ao calcanhar, é porque literalmente ele veio ligado ao calcanhar. Então traz uma identidade. O nome, na maior parte do Antigo Testamento, quando uma criança nascia, o nome era colocado a partir de um momento do parto, ou uma emoção paterna, uma emoção materna, ou uma situação que de repente o povo estava vivendo, como lá em Samuel, quando a nora de Eli está grávida e ela sabe de tudo que está acontecendo ali, ela, por causa das notícias, da tristeza, do assombro, ela dá a luz ali naquele cenário e chama o seu filho de Icavode ou Icabode, a glória se foi. Então, quando de repente você vê o nome Jabes, uma coisa que eu acredito que precisa ser gerado, ser despertado no nosso coração, é a identificação em relação aos nomes. E aí você vai ver Jabes. O que significa Jabes? Jabes significa nascido em meio à dor. Nascido em meio à dor. E quando os comentaristas judaicos, os comentaristas do povo judeu, vai buscar explicações ou buscar uma determinada origem de Jabes, alguns vão dizer que ele foi um possível mestre da lei, um líder espiritual respeitado. E o seu nome está associado a uma cidade dos escribas. E se você observar Crônicas, esse livro, ele é feito por um escriba, por um cronista, por alguém que tinha arte da escrita. E talvez quando esse cronista foi narrar, foi escrever os povos, as famílias de origem da tribo de Judá, ele tenha lembrado de Jabes. Ele tenha lembrado da pessoa que Jabes foi. Num dos livros judaicos, Talmud, há uma interpretação que associa Jabes a alguém que restaurou o ensino da lei, a alguém que estabeleceu escolas. Talvez por isso, Jabes, na sua oração, ele pede para que o Senhor alargue as suas tendas. Lembrar, professor, que a maior parte das escolas naquele tempo eram feitas nas tendas. Você vai ver uma referência do profeta Eliseu, quando os seus discípulos pedem para alargar as tendas, porque aquele lugar está pequeno. Então, alguns comentaristas vão dizer que o Jabes seria um professor, seria alguém com profundo conhecimento da palavra e que restaurou o ensino da lei. E isso pode ser uma grande verdade, porque o povo está vindo do exílio. E quando eles estavam no exílio, muitas coisas foram perdidas. E dentre elas, a busca, a vontade, o desejo de se estar na presença de Deus. Então pode-se imaginar de repente um Jabes, um homem que vai restaurar o ensino, que vai restaurar, vai ser uma ferramenta de Deus para restaurar a busca, o desejo do povo em prol da palavra do Senhor.
E dentro do posicionamento de Jabes, nós vamos aprendendo algumas lições preciosas. E a primeira delas, no verso de número 9, eu gostaria que os irmãos voltassem comigo, o verso 9, você vai ver ele dizendo: Jabes foi mais respeitado do que os seus irmãos. Olha que profundidade isso. Jabes foi mais respeitado. E essa expressão respeitado na Bíblia judaica, ela quer dizer honrado. Então ele foi mais honrado do que os seus irmãos. Mas por que o cronista traz essa informação tão preciosa? E aí você vai, por exemplo, entender que na Bíblia, honra está ligado ao fato de você obedecer a Deus. Honra está ligada ao fato de você servir ao Senhor. A maior parte das vezes que você for fazer um paralelo a alguém que alcançou honra, a alguém que foi de repente honrado por um rei, honrado por um profeta, honrado por um mestre, você vai ver que antes essa pessoa se dedicou em obediência ou em servidão. Por exemplo, o próprio profeta Eliseu, quando foi honrado ali por Elias, que de repente ali estabeleceu, lançou sua capa sobre ele, você vai ver que essa honra que o profeta Elias traz sobre Eliseu, ela foi sucedida de um posicionamento anterior, quando, por exemplo, a Bíblia, ao citar Eliseu, vai dizer assim: esse não era aquele profeta que deitava água nas mãos de Elias? Esse não era, porventura, aquele que deitava, que derramava água nas mãos de Elias? Era como se o escritor tivesse fazendo referência ao tempo em que Eliseu, servo de Elias, estava ali, por exemplo, para lavar as mãos do seu senhor, lavar as mãos do seu mestre, lavar as mãos do seu discipulador. Então, uma das coisas preciosas que a gente vê em relação ao Jabes, que foi honrado, que foi respeitado, mais do que todos os seus irmãos, certamente porque esses dois princípios estavam atrelados sobre a vida dele. Obediência a Deus e obediência à sua palavra, como também uma vida de servidão. Irmãos, e como a obediência faz diferença na nossa vida. Como a obediência traz transformação ao nosso posicionamento, à nossa casa. Então, você vai olhar para Jabes e vai ver, de repente, um lugar de sucesso. A Bíblia já começando, citando que ele foi, de repente, um homem de sucesso. Mas esse sucesso, ele tem duas raízes: obediência e servidão. E aí você vai ver que na palavra do Senhor, no verso 10, ele diz: e Jabes clamou ao Deus de Israel: por favor, abençoa, abençoa. Em outra versão diz: tomara que me abençoe. Então olha só, um princípio importante dentro desse trecho da palavra é que Jabes, ele não aceita a sua sentença de homem de dores. Isso é muito importante. Jabes não aceita, aqui ele luta contra essa sentença de homem de dores, nascido em meio às dores. Então ele faz o quê? Ele pede a bênção ao Senhor. Tomara que me abençoe, Senhor. Ou como diz aqui na minha versão: por favor, abençoa-me. Por favor, abençoa-me. Eu lembro lá do livro de Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo de número 1, quando os discípulos de Jesus falam para o Senhor: Senhor, nos ensina a orar. Os discípulos de Jesus dizem assim: Senhor, nos ensina uma oração. E aí você vai ver Jesus ensinando a oração do Pai Nosso para os seus discípulos. Mas lá no verso 9 tem uma coisa extraordinária. Coloca aí no verso 9. No verso 9 diz assim: por isso eu digo, peçam e será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta a vocês.
Então, depois que Jesus, ele ensina toda a oração do Pai Nosso, ele vai dizer isso. Por isso, vocês precisam pedir. Então, ele traz um modelo de oração, mas na sequência do modelo de oração, ele vai dizer a prática. Ele vai colocar na prática. Então, Jesus não vai só ensinar a oração, ele vai mostrar aos seus discípulos a prática. E qual é a prática? Está dizendo aqui: peçam, continuem pedindo. Continuem pedindo. Então a oração, ela não é temporal, ela é atemporal. A oração não é para os momentos só de dificuldade, é para os momentos bons também. A gente acabou de ver no Salmo de número 119. E Lucas está nos dizendo que o Senhor Jesus nos ensinou um modelo de oração, mas ele está também nos ensinando: peçam. Se você for voltar a Jabes, você vai ver o Jabes dizendo: por favor, Senhor, me abençoa. Tomara que me abençoe. E Jesus então diz, volta aí no Lucas 11. Jesus diz, busquem e vocês encontrarão. Irmãos, então, olha só que precioso isso. É como se o Senhor estivesse nos dizendo que algumas coisas na nossa vida, elas não vão ser encontradas a não ser pela oração. É como se a oração fosse a lupa que de repente você vai usar para encontrar coisas que você perdeu, ou para encontrar coisas, para alcançar coisas que de repente ainda não chegou na sua vida. A palavra do Senhor diz o quê? A palavra de Deus diz que do Senhor é tanto o querer quanto a realização, o efetivar. Então ele está dizendo: busquem. E busquem em que sentido? Em que contexto? Através da oração. Busquem através da oração. Então, de repente, você perdeu algo. De repente, a sua casa não é mais a mesma. Aquele clima de bênção, de alegria, de felicidade foi sendo roubado, foi sendo minado. Então, você perdeu isso. E o que é que Jesus está dizendo? Busquem isso e vocês encontrarão. É como se algo tivesse sido perdido, a dracma foi perdida. Então você vai o quê? Você vai buscar. Mas você vai buscar através da oração. Busquem e vocês encontrarão. E batam e a porta vos será aberta. Então você tem que fazer o quê? Você tem que bater, meu irmão, na porta. A oração do Jabes é uma oração curta, mas é uma oração intensa, forte. Porque ele está dizendo que pediu ao Senhor, e na conclusão do texto sobre Jabes, a Bíblia está dizendo, e Deus o abençoou. Então ele estava batendo na porta. Nós não sabemos aqui quanto tempo essa oração durou, quanto tempo esse homem buscou o Senhor por isso, mas o que a gente sabe é que o nosso Deus é o Deus que responde orações. Diga glória a Deus, diga amém. O nosso Deus é o Deus que responde as nossas petições. Então, de repente, você está batendo na porta, batendo na porta, batendo na porta, batendo na porta, e uma hora essa porta vai se abrir. Sabe por quê? Porque existe um outro grande mistério nisso. Glória a Deus, aleluia. Coloca aí no 11, no Lucas 11, glória a Deus. No verso de número 10, 11. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, lhe dará em lugar disso uma cobra? Então veja que o escritor Lucas, ele traz de volta a figura de um pai. Então ele começa o capítulo 11 falando do Pai Nosso. E ele fala da prática em relação à oração. E quando ele termina em relação à prática da oração, os passos da oração, ele vai dizer: qual é o pai que, se um filho pedir um peixe, ele lhe dará uma cobra? Continua, por favor. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Então ele está dizendo aqui, Lucas está dizendo que quando nós formos buscar o Senhor, nós temos que buscá-lo enxergando-o como pai,
enxergando-o como pai. E, logicamente, nós nos vendo como filhos. Porque lá no livro de João, a palavra é poderosa para nos dizer que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o quê? Deu-lhes o quê? O poder, aleluia. Ele deu o poder de ser feito filho de Deus. E esse poder, essa palavra poder, é uma palavra no grego, aliançada, ligada à autoridade. Ele nos deu a autoridade de filho. Glória a Deus. E sabe como é que eu imagino esse filho, irmão Manuel? É uma criança, que o pai chega, professor, e diz: papai, eu quero isso. A Milka esses dias me pediu uma cozinha. E eu trouxe lá de Marcos Parente uma cozinha pequena, pequenininha. E ela disse: não, papai, não é dessa não. Eu quero é uma grande, papai. É das grandes, papai. Então, de repente, você vai olhar, você vai se imaginar o pai lá do outro lado da porta. Ele vai te deixar do lado de fora? Vai te deixar do lado de fora? Ele vai abrir a porta para você. O nosso Deus é assim. Você não vai ficar do lado de fora, meu irmão. A porta vai se abrir para você. A porta vai se abrir para a sua família. A porta vai se abrir para os seus projetos. A porta vai se abrir para os seus sonhos e realizações. Porque o nosso Deus é Pai, aleluia. O nosso Deus é bondoso, glória a Deus. O nosso Deus é amoroso. Ele nos enxerga como filho. Agora imagine quando você é aquele filho que o pai tem um carinho especial. Eu estava até dizendo ali num lugar que eu, por exemplo, fui o caçula. E sou o caçula, né, da minha família. Os meus irmãos todos, eles comiam, de repente a mamãe ia fazer um frango. Aí eles botavam lá, uma parte da a asa para um, né? Botavam para outro o pé, o pescoço. Mas por isso que eu acho que eu sou cheio de vontade, ela pegava a parte do peito e dizia: pega meu neném. Olha como é que eu sou hoje, né? Cheio de vontade, né? Irmãos, minha esposa namorava ainda comigo, e foi lá em casa, e a mamãe dizia: Micaela, eu quase que não crio o Serlan, ele era muito doentinho, cheio de doenças. Então por isso mais ela me protegia mais, meu pai me protegia mais. Então muitas vezes eu cheguei para minha mãe, cheguei para o meu pai e pedi algo e eles me davam. Então olha para o texto, vê na oração de Jabes um homem buscando a Deus e o encontrando. Olha para Lucas 11 e vê um filho buscando um pai, e o pai se revelando ao filho, abençoando o filho. Então, toda vez que você orar, não vá orar como se Deus estivesse a quilômetros e quilômetros de distância, mas Ele do seu lado, e você dizendo que: pai, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença, Senhor. Eu preciso do Teu cuidado. Você vai orar, você vai enxergar a Deus como Pai. Diga amém. Então olha, o texto diz que Jabes orou. Jabes orou: Senhor, me abençoa. Ele não estava aceitando a sentença que deram sobre ele. E às vezes a gente precisa começar a observar, de repente, a sentença do cenário atual na nossa vida. E a gente não aceita. A gente ora para que isso seja mudado. Por exemplo, José foi vendido. A sentença dele era ser escravo aos olhos dos irmãos, no meio daquele cenário. Mas o homem vendido passa a ser um homem abençoado. O homem vendido, o escravo ali aos olhos dos irmãos, passa a ser um homem abençoado. Então ele não vai tomar o cenário para ele. Ele vai fazer do cenário o trilho de bênção para a sua vida. Davi, um homem esquecido no campo, mas que foi ungido. Agora, a grande questão, eu até falei disso no Resibã, é que até na caverna de Adulão, ele estava andando como um homem fugitivo. Até o momento de dizer: não, eu não preciso mais andar como fugitivo. Então, de repente, o teu cenário, o cenário atual da tua vida, está te impondo algo.
está te fechando numa situação difícil. E o que você tem que fazer? Você tem que orar. Jabes, um homem que foi chamado de dor, um homem que foi atrelado, o seu nome é atrelado à dor. Ele está buscando a Deus para se tornar um homem abençoado. Segundo ponto, ele diz assim: e me alargue as fronteiras, e me alargue as terras, as tendas. E no contexto israelita, no contexto bíblico, ampliar as tendas, ampliar as fronteiras, é uma expressão de território, de prosperidade, de influência. Mas espiritualmente, isso pode significar crescimento e capacidade. Me alarga as fronteiras, Senhor. Isso pode representar maturidade. E isso também é sinônimo de impacto. Alargar as fronteiras, alargar as tendas. De repente você está orando ao Senhor: Senhor, alarga as minhas tendas. Agora você precisa falar ao Senhor: o que isso representa a você? Eu estou alargando as minhas tendas. Eu quero que a minha família cresça. É um pedido, minha família cresça. Ou de repente você diz: Senhor, alarga as minhas tendas. E você está pedindo a Deus: Senhor, me faz alcançar esse emprego, me faz alcançar essa bênção, me faz alcançar esse lugar de proeminência na minha vida. De repente você vai tomando essa palavra e se posicionando. Então é importante que a gente não se acostume, não se acomode na situação que de repente a gente esteja vivendo, e aí de repente diga: tá bom, tá ótimo. E eu aprendi que o bom é inimigo do excelente. Tem muita gente que quando chega no bom, ele descansa, ele não vai mais para lugar algum. Tá bom demais. Como é que está a sua vida? Tá bom demais. Como é que está a sua vida? Tá bom demais. Eu não preciso fazer mais nada. Tá bom demais. Não, tá tudo bem, tá bem. Como aquela mulher que perdeu o filho e foi até o profeta e disse: está tudo bem, quando na verdade não estava. E às vezes, eu não sei se é porque a gente quer profetizar, ou se a gente quer passar um ar de bênção, a gente na maior parte das vezes vai dizer o quê? Está tudo bem. Lá em Cristino Castro, me lembrei de Cristino Castro de novo. Lá tinha uma motinha, e aí um irmão botou um tatu, um desenho de um tatu, e botou embaixo assim: do bem. E aí eu passei um bocado de tempo para entender que ali era: tá tudo bem. Eu só vi ali que era do bem, né? A motinha dele era do bem. Depois eu vi o tatu, entendi que era o tatu, tá tudo bem. E de verdade, poucas vezes eu vi aquele homem numa situação que ele se sentisse ruim. Na maior parte das vezes estava realmente tudo bem. Agora, se você de repente está vivendo uma situação confortável, aquilo está bem de fato para você, você está vivenciando uma bênção do Senhor. Amém, meu irmão, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se você de repente está profetizando que está tudo bem, quando na verdade nada está, você pode dizer para o Senhor: Senhor, alarga as minhas tendas. Senhor, alarga as minhas fronteiras. Me faz um conquistador. De repente tua célula não está nada bem, está naquele período de tribulação. Você marca a célula, não vai ninguém. Você manda convite para todo mundo, vai 2 pessoas. De repente você faz ali uma célula temática, só vai 3. Aí o que é que acontece? O seu desejo é largar a célula, entregar, dizer não. Mas, na verdade você pode orar como Jabes. Porque Jabes nos ensina isso, de que o Senhor é um Deus que nos faz sonhar grande. É o Deus que nos faz sonhar além. É o Deus que nos faz romper as fronteiras no nome de Jesus. É o Deus que nos faz avançar para a honra e glória dEle. Para que isso seja testemunho. Para que isso seja uma bênção posta sobre as nossas vidas. E que as pessoas contem isso para a glória do Senhor. Diga amém. Glória a Deus. Ontem eu estava até na sala de aula falando para os meus alunos,
dizendo: olha, gente, muitas coisas, falando sobre planejamento e metas, e eu fiz lá no quadro dos meus últimos 10 anos, dos 32, vou fazer agora esse ano 42, nem parece, mas vou fazer. E aí eu disse: olha as coisas, aí eu fui fazendo certinho nas coisas que Deus foi me dando. E só faltou uma coisa, só faltou uma, de tudo que eu planejei durante esses 10 anos, foi o sítio. E aí, mas Deus nos deu aí Arnoldolândia, né? Então eu dei uma pausa aí por enquanto aí no projeto. Eu dei uma pausa no projeto. E aí uma pessoa falou assim: tio, mas como é que isso de repente acontece na nossa vida? Eu disse: olha, você tem que sonhar grande. Nós recebemos o pastor Orlando aqui, nos ensinou isso. Sonhe grande. Sonha grande. De repente o professor está sonhando fazer uma viagem com a irmã Erlande e para Timon, a viagem deles. Está sonhando, gastando 2 horas, deitado lá no travesseiro, sonhando. Eita, a viagem, Timon, oh maravilha, oh vou conhecer a rodoviária, oh vou conhecer ali, a feira, certo? Mas ali o Amaral está sonhando com Paris, gastando as mesmas 2 horas. Eles estão sonhando, todos os dois, mas um está sonhando pequeno. Não estou menosprezando Timon, eu só estou dizendo a questão do sonho em si. E o Amaral está lá sonhando, tirando a foto lá no Museu do Louvre, né? Na Torre Eiffel ali. Então veja só. Então que o Senhor nos ensine a pensar no alargamento de fronteiras, no alargamento das nossas tendas. Pastor, isso só fala sobre conquista? Não, fala sobre maturidade. Que é importante a gente buscar a cada dia essa maturidade dentro da palavra do Senhor. E como nós vamos ser maduros? Buscando a palavra, nos deleitando na palavra do Senhor. Outro ponto importante, ele diz: que a tua mão seja comigo, aleluia, glória a Deus. Verso 10, lá no finalzinho diz: que a tua mão seja comigo. E na Bíblia, a mão do Senhor representa poder, a mão do Senhor representa direção, a mão do Senhor representa favor. Então você vai olhar para a oração do Jabes e vai dizer: Senhor, que a tua mão esteja comigo. Nós louvamos aqui um hino falando sobre o pastor. E no hino que nós cantamos aqui, diz que o pastor, ele traz luz, ele escala as montanhas, para fazer o quê? Para nos encontrar. Por quê? Porque ele é amoroso, ele é bondoso, ele é misericordioso. E quando o pastor encontra a ovelha, o que ele faz? Ele dirige os passos dela. Ele vai dirigindo toda a sua vida. Então, meu irmão, olha para a oração do Jabes e percebe que ele está pedindo que a mão do Senhor seja sobre ele. É cuidado, é direção. É como o Salmo 23, de um pastor que está conduzindo ali a sua ovelha nas mais variadas estações da sua vida. É como Jacó, lá no Gênesis capítulo 28, dizendo: se o Senhor for comigo, se o Senhor me livrar dos meus inimigos, se o Senhor me guardar, me der pão para comer, o Senhor será o meu Deus. Então veja que a oração de Jabes, dizendo: Senhor, que a tua mão esteja comigo, ele está pedindo direção de Deus, está pedindo cuidado do Senhor. E que a gente possa orar nesse sentido, de entender e de perceber a mão de Deus sobre as nossas vidas, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Muitas vezes a gente só vai observar o quê? O espetacular. Mas é importante que a gente observe também as coisas simples. O cuidado de Deus nas coisas simples. E o nosso Deus é o Deus do espetacular, amém. Mas o nosso Deus também é o Deus do simples. E de repente você está só esperando o espetacular na tua vida e está menosprezando o simples. Como por exemplo aquela mulher, quando o profeta Elias chega na casa dela e diz: ei, faz um bolo aí para mim comer. E o que ela diz? Eu não tenho
Só vou fazer aqui um pedacinho aqui para mim e para o meu filho e nós vamos morrer. Então imagina só uma mulher num cenário daquele. Mas quando o profeta diz, faze primeiro para mim, ela entende o recado de Deus. Ela percebe o recado de Deus. Ela percebe a mão do Senhor sobre a sua vida. Então se você de repente for buscar nas mais variadas situações, você vai encontrar a mão de Deus sobre você. Você vai encontrar o cuidado de Deus sobre você. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que se você for buscar na sua história, talvez nas coisas espetaculares, como também nas coisas mais simples, você vai encontrar a mão de Deus te abençoando, a mão de Deus te guardando, a mão de Deus te protegendo, a mão do Senhor sendo sobre você em toda e qualquer estação. Diga amém, glória a Deus. E último, ele diz, e me preserves do mal, para que não me sobrevenha a aflição. Então, olha o Jabes dizendo, Senhor, me preserva, me guarda de todo mal, para que não me venha aflição, para que não me venha como meu nome significa, para que não venha tribulação, para que eu não passe tamanhas dificuldades. Então, uma coisa interessante é que esse Jabes, que nasceu em dor, ele ora para que a dor não governe o seu futuro. O Jabes que nasceu em dor, ele ora para que a dor não governe o seu futuro. Ele está dizendo, Senhor, me preserva do mal. Senhor, me livra do mal. Aí você vai voltar lá para a oração do Pai Nosso e vai ver o Senhor também nos ensinando sobre isso. Pedindo ao Pai que nos guarde, que nos livre de todo mal. Que nos livre de todo mal. Então é importante que você, diante do teu cenário de oração, você peça, de repente para o Senhor, que aquela aflição, que aquela angústia, ela não venha ou ela não se manifeste no seu futuro. Que ela tenha um prazo de validade, que ela se encerre segundo a vontade de Deus. Você pode orar e dizer, Senhor, me livra desse mal. O Jabes, então, que nasceu no meio da dor, está dizendo que essa dor não governe o meu futuro, que essa situação não governe a minha história, que essa situação não governe o trilho da minha vida. Então é importante que isso seja clareado sobre a nossa vida, que isso seja observado com intensidade e cravado sobre o nosso coração, que algumas situações elas tenham prazo de validade na nossa vida e de repente ela não vá governar o restante da nossa história, o restante da nossa vida. De repente ela não vá governar aquilo que está separado, guardado lá na frente pelo Senhor. Ah, pastor, mas você não sabe, eu estou passando vários anos a mesma luta. Então ore, peça ao Senhor como Jabes, peça a Deus como Jabes, que isso não seja o cenário do meu futuro. Senhor, me guarda dessa situação, me livra dessa aflição. Como diz aqui no texto, livra-me do mal. Assim, este momento não me causará dor. E Deus atendeu o quê? O seu pedido, glória a Deus. E Deus atendeu o seu pedido, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, olha o trilho da oração de Jabes. Olha os passos da oração de Jabes. Olha como o texto fala sobre Jabes. Ele começa falando sobre honra. Mas eu disse aqui que a honra está ligada à obediência e servidão. Ele vai dizer que Jabes nasceu no meio dessa situação de dor, mas ele não deixou, ele não fez desse nome a sua identidade. Pelo contrário, ele pediu que Deus o abençoasse. Então que sua oração, você seja verdadeiro com Deus. Peça para que Deus te abençoe, peça para que Deus te levante. Um irmão um dia perguntou assim, pastor, por que todo o culto, toda a celebração tem a bênção apostólica? E eu disse,
para que o povo de Deus se lembre, para que o povo de Deus perceba que nós precisamos andar com o rosto erguido, para que o povo de Deus perceba que o Senhor, que a manifestação da graça de Deus, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, é para estar conosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E isso precisa ser cravado no nosso coração, porque na maior parte das vezes a gente passa um dia de luta, de dor, e a gente já vai esquecendo do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. Então, irmãos, peça a bênção do Senhor, peça que Deus alargue suas fronteiras, peça que a mão do Senhor seja com você, e peça a Deus para te livrar de todo mal. Amém? Vamos ficar de pé para a glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome dele para todo sempre. Bendito seja ele para todo sempre. Aleluia. Tem algumas pessoas aqui essa noite que querem alargar as suas tendas, alargar as suas conquistas, alargar as suas fronteiras. Então, foca nessa oração hoje. Peça a Deus isso hoje. Tem algumas pessoas que estão se sentindo aprisionadas, que estão no meio de angústia, do vale da depressão, no meio do vale da opressão, estão se sentindo magoadas, estão se sentindo aprisionadas na mágoa, na dor. Então ora, pede a Deus: Senhor, que isso não seja o cenário do meu futuro, que isso não seja o cenário dos meus próximos dias. Peça isso para Deus, a teu coração essa noite. Se tem alguém na tua casa que está assim, que está aprisionado, se tem alguém na tua família que está passando por um vale de tribulação, coloca a vida dele diante da presença do Senhor. Persevera, como nós vimos aqui. A oração do Jabes é também uma oração de perseverança. A oração do Jabes é uma oração concreta, assertiva, de um homem que busca a Deus e de um Deus que se faz presente na vida do seu servo, daquele que o buscou. E que Deus seja assim sobre você, que Deus seja assim sobre a sua oração, que Deus seja assim sobre o seu clamor, que Deus se manifeste assim em nome de Jesus sobre a sua busca. Um Deus que se manifesta poderosamente quando você abrir a boca. Um Deus que se manifesta poderosamente quando você colocar o seu coração na ponta do altar. Que ele se manifeste sobre você, que ele se manifeste sobre a sua casa, no nome de Jesus. Que você seja como Jabes, que busca o Senhor como servo, que busca o Senhor como adorador, que busca o Senhor como um homem obediente, como uma mulher obediente, e que Deus se manifeste. Aleluia! Louvado seja Ele para todo sempre, como um pai amoroso que ama os seus filhos, como um pai amoroso que cuida dos seus filhos, que cuida e protege os seus filhos. E você vai pedir, aleluia, um peixe ao Senhor, glória a Deus, mas Ele não vai lhe dar uma cobra. Você vai pedir um pão ao Senhor, mas Ele não vai lhe dar uma pedra. Você vai pedir ao Senhor e Ele vai lhe dar, porque Deus é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é Pai. Então se apresenta a Ele como filho, diga: Senhor, eu sou teu filho, eu sou a tua filha. Então busca Ele com intensidade essa noite, busca Ele com propósito essa noite, busca Ele com todo o teu coração, busca Ele, como diz a palavra no livro de Jeremias, que ele clamou ao Senhor e o Senhor respondeu o seu clamor no nome de Jesus. Que essa noite seja marcada por respostas, que essa noite seja marcada por respostas de Deus, por respostas à tua fé, a tua fé que está posta diante da presença de Deus. E de repente, na tua mão erguida, na tua oração, na tua busca, o
Senhor diga: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu alargarei as tuas tendas, a minha mão está sobre você, a minha mão está sobre a tua casa, a minha mão está sobre os seus. Aleluia! Louvado seja Ele para todo sempre, bendito seja Ele para todo sempre, glórias a Deus para todo sempre. Você pode falar com o Senhor, você pode falar com Ele nessa noite, você pode falar com Ele nessa noite. Você pode dizer: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, Senhor, segura na minha mão, dirige os meus passos, Pai, dirige os meus passos, meu Deus, dirige os meus passos, Senhor. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo, vem sobre a casa da tua serva, sobre a vida do teu servo essa noite. Oh Deus, coloca os nossos olhos postos na tua palavra. Aleluia. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito